Olá, para quem está assistindo uma aula deste capítulo pela primeira vez, meu nome é Bruno Burini e hoje daremos continuidade aos assuntos relacionados com o processo de conhecimento. Na primeira aula, conversamos bastante sobre a relação jurídico-processual, sobre o conceito de partes, sobre as posições ativas e passivas que a parte pode ter dentro do processo, sobre capacidade postulatória, capacidade de ser parte, capacidade de estar em juízo e, finalmente, sobre o papel do Ministério Público como parte e na qualidade de fiscal da lei. Hoje, vamos continuar nossa conversa conversando sobre o tema as intervenções de terceiro. Primeiro tópico, intervenções de terceiro, o conceito. Na última aula, os senhores colocaram em suas anotações o conceito de parte como sendo os sujeitos interessados da relação processual ou ainda os sujeitos do contraditório instituído perante o juiz. Estabelecido o conceito de parte, fica fácil e bastante óbvio definir o conceito de terceiro como sendo todo aquele sujeito que não figura como parte em um processo já instituído perante o juiz. Ou melhor, em uma relação jurídica processual já estabelecida entre as partes e os demais sujeitos do processo, o terceiro é aquele que não figura e não aparece ali. Terceiro não é um juiz, não é qualquer um dos auxiliares da justiça e não é quaisquer das partes presentes no processo. Por isso, se diz que a definição de terceiro se faz por exclusão. Se os senhores quiserem, anotem aí a definição dada por Liebman. Todos aqueles que não são partes consideram-se, em relação àquele processo, terceiros. Até aí, tudo bem? Então vamos lá. Em determinadas situações, aquele esquema mínimo formado entre as partes e o juiz não é suficiente para dar uma solução para a demanda judicial, por uma série de motivos. Só para ilustrar, imaginem o seguinte: o réu, definido pelo autor na petição inicial, não tem absolutamente nada a ver com a obrigação discutida em juízo, pois ele é apenas um funcionário do verdadeiro réu. Numa situação como essa, para que o processo siga normalmente, é preciso substituir o empregado, que não tem nada a ver, pelo chefe. Imaginem outra situação. Duas pessoas disputam a propriedade sobre um certo bem imóvel. Aí, um terceiro fica sabendo da disputa e se apresenta no processo dizendo: opa, nenhum dos dois aí é proprietário do bem. O proprietário do bem sou eu. Esses dois exemplos que eu passei, as demandas propostas pelo autor continham problemas muito sérios. No primeiro caso, o réu fixado na relação jurídica processual não tinha qualquer obrigação oriunda da relação jurídica de direito material, sendo, portanto, parte ilegítima. No segundo caso, uma disputa entre duas pessoas pela titularidade de um bem, nessa disputa especificamente, existe um risco fundado de que nenhuma das partes seja a verdadeira dona, e sim um terceiro. Diante desses problemas, o juiz poderia, talvez, identificar o erro e terminar o processo por aí, afirmando, por exemplo, que o vício era bastante evidente. O processo movido poderia ser extinto e o autor seria obrigado a propor uma nova demanda, corrigindo os vícios apresentados pela anterior. Mas isso poderia causar um transtorno sem fim, pois com a extinção do processo, o autor teria que apresentar nova demanda, que precisaria ser autuada, distribuída, os réus deveriam ser novamente chamados para responder às alegações do autor, e assim por diante. Nossa justiça seria chamada de burocrática e estaríamos contribuindo para o aumento daquela pilha de papel e processos que nós já conhecemos. Para evitar esse desgaste desnecessário, o sistema criou métodos de inserção de terceiros na demanda já proposta de forma bastante econômica e ágil, permitindo que esses terceiros, titulares de posições jurídicas próximas ao objeto do processo definido pelas partes, participem do processo, fiquem sujeitos às decisões proferidas pelo juiz sobre todo o contexto litigioso. Isso é feito por meio das intervenções de terceiro. Além disso, esse instituto promove a harmonia dos julgados,
pois mais de uma pretensão ou as pretensões de mais de uma parte são definidas pelo mesmo juiz. As intervenções de terceiros são conceituadas como, anotem aí, o ingresso de um sujeito distinto das partes em uma relação processual, ou seja, em um processo já existente. Em sua sistemática, elas podem ampliar subjetivamente o processo, ou seja, trazer para o processo um novo sujeito que não participava ordinariamente da relação processual. Elas podem também ampliar objetivamente o processo, ou seja, o ingresso de um terceiro no processo permite, em alguns casos, que um novo pedido seja feito, aumentando o número de pretensões que o juiz deve analisar e aumentando a complexidade das questões relacionadas com aquele processo. Outro ponto importante que deve ser lembrado pelos senhores é que, para ser caracterizada uma intervenção de terceiros de acordo com o nosso Código de Processo Civil, os senhores precisam estar atentos à definição do instituto, na parte em que se afirma que intervir é entrar no meio de um processo já existente. Não é o caso de intervenções de terceiros quaisquer hipóteses de propositura de ações autônomas, ainda que vinculadas a um processo já existente. Ok? Então vamos ver exemplos e aí a coisa fica um pouquinho mais fácil. É o caso dos embargos de terceiros, que vocês verão mais detalhadamente com o professor Maurício. Apenas para os senhores entenderem esses embargos, eles são uma ação autônoma que pode ser proposta por um terceiro que teve um bem seu indevidamente penhorado em sede de execução. Observem que esse terceiro não entrou na ação de execução para discutir a regularidade da penhora, mas precisou propor uma ação autônoma. Nesse caso, não estamos diante de uma intervenção de terceiros, ok? Esse é o exemplo que eu queria falar para vocês. Um último ponto importante. As intervenções de terceiros podem ser voluntárias ou provocadas. Essa última são chamadas também de coatas. Isso quer dizer que um terceiro pode se apresentar no processo por livre e espontânea vontade ou por livre e espontânea pressão, ou melhor, ser compelido a ingressar no processo após a autorização de sua convocação pelo juiz. Quando analisarmos as intervenções em espécie, fica mais simples de entender. Ok? Perfeito. Então vamos passar para os tipos de intervenções estabelecidas pelo Código de Processo Civil. Aqui, o capítulo 2º do processo de conhecimento, falaremos sobre intervenções de terceiro, especificamente a denunciação da lide, uma intervenção de terceiro muito importante. Os senhores vão ver como é simples entender a denunciação da lide e também as demais formas de intervenções de terceiro. Para isso, vamos usar uma associação simples e, porém, muito útil. Aqui, associem denunciação da lide a uma palavra: regresso. Esse instituto resulta no ingresso de um terceiro na demanda, provocado pelo autor ou pelo réu, embora a denunciação seja mais comumente feita pelo réu. Por essa razão, vamos usar a denunciação feita pelo réu para entender o instituto e no final eu mostro para os senhores os casos de denunciação feita pelo autor. Pois bem, esse terceiro, o denunciado, atua no processo em duas frentes. De um lado, ajuda o réu na defesa para impedir que ele seja condenado, pois, como vocês verão, se o réu perde, o terceiro poderá ser prejudicado. De outro